galera, bom dia, bom dia. Estamos chegando aqui no município de Jaci, Paraná, Rondônia. BR-364. Olha aí, pessoal, que bonito. Muito top, hein? Galera vem tomar banho aí, ó, faz tipo um balneário. Olha só que show, pessoal. E agora é época da seca, hein? Isso fica com mais volume de água do que hoje. Presta atenção aqui, que aqui é feio o asfalto. Meio brabo. Olha o que é água, pessoal. Que bacana. Jaci, Paraná. A gente vai dar uma paradinha aí para esticar as pernas, descansar um pouquinho. Hoje eu saí de Porto Velho. De Porto Velho até aqui é uma faixa de 80 km, 75, 80 km. A 364 vai seguindo aqui sentido Rio Branco do Acre. Olha aí, pessoal, que legal essa ponte, ó. Quem sabe o porquê dessa ponte aí, ó. Essa ponte tem uma carga histórica enorme, pessoal, enorme. Não só a ponte, como a ferrovia a qual ela fazia parte, né? Que hoje já não existe mais. Aqui a rodovia foi elevada, tá, pessoal? Elevaram a rodovia aqui, pois no período da cheia essa água invadia a rodovia, quando era mais baixo. E voltando ao assunto da ponte ali, pessoal, aquela ponte é nada mais, nada menos que uma das pontes da ferrovia Madeira-Mamoré. A famosa ferrovia Madeira-Mamoré. E vocês aí, sabem qual era o percurso da ferrovia, o porquê da existência da ferrovia e também o porquê desse nome, Ferrovia Madeira-Mamoré? Tudo isso daí a gente vai conversar um pouquinho a respeito, tá bom? Falar um pouquinho aí do que eu me lembro da história e comentar um pouquinho com vocês aí, trazer essa curiosidade aí do estado de Rondônia para vocês. Essa rodovia foi uma rodovia muito, até hoje é uma rodovia icônica, né, pessoal? Uma rodovia muito famosa, não só aqui da região, como do país todo. Dificilmente quem nunca ouviu falar da ferrovia Madeira-Mamoré. A Med Maria, que era a Maria Louca lá, a Maria Fumaça que fazia esse trajeto aqui na época. E em Porto Velho tem a garagem ainda, né, dos trens, da ferrovia. E em Guajará-Mirim também tem uma pracinha lá, tem uma das ferrovias lá, tem o museu da Maria Fumaça, né? A Med Maria, Maria Louca, era chamada de Maria Louca, Med Maria. Tem um museuzinho lá. Ultimamente tem estado fechado, tá, aquele museu. Não sei se é por questão de conservação, de restauro que está necessitando, né? Que lá é bem... Não só lá, como em Porto Velho também. O museu encontra-se fechado, né? O canteiro lá de obra, o estacionamento. Mas a gente já volta para falar disso daí com vocês. Tá bom? Agora, daqui a pouquinho eu vou parar ali, eu não vou... Para não cortar o assunto pelo meio, na hora que eu começar, eu voltando a rodar aqui, a gente já entra nesse assunto e vai ver algumas coisas legais também ao longo da BR-364.
Vou dar uma paradinha naquele posto ali, pessoal. Tô pensando em pôr um pouquinho de gasolina, embora a moto esteja bem abastecida, mas vamos ver. Então, pelo menos uma Coca-Cola ali eu vou tomar. Esticar as pernas. Então, galera, voltamos. Abasteci aqui a moto por precaução e vamos seguir a viagem aqui, saindo de Jaci, Paraná, do posto Floresta. Então, pessoal, retomando o assunto da ferrovia, né, Madeira Mamoré. Mais pra frente aí no vídeo a gente vai ver alguns outros trechos que dá pra Jaci, Paraná. Vai ver alguns outros trechos que dá pra ver a ferrovia, tá? Ela vai correr aqui do nosso lado esquerdo até a entradinha de Guajará-Mirim. Lá a gente consegue ver alguns trechos dela. Depois ela segue para Guajará e a gente vai seguir em frente para Rio Branco do Acre. Na verdade, para Mâncio Lima, né? Então, pessoal, aí eu tinha feito algumas perguntas. Por que ferrovia Madeira Mamoré, né? Por que esse nome? Esse nome, ele se deu devido à ferrovia ser uma ferrovia que liga o rio Mamoré ao rio Madeira. E o rio Madeira ao Mamoré. O rio Mamoré passa ali em Guajará-Mirim, na divisa ali do Brasil com a Bolívia. E o rio Madeira, ele margeia ali Porto Velho, né? Passa em Porto Velho. E é um importante rio comercial aí de transporte de produtos, alimentos industrializados, etc, etc. E a construção dessa rodovia, pessoal, se deu pela necessidade que principalmente o pessoal boliviano, tá, tinha de escoar o seu látex para o resto do mundo, não só para o Brasil, mas para o resto do mundo. Para fazer o látex sair ali daquela região da Bolívia, né, Guaiará-Mirim, que chama a primeira cidade ali, e do entorno ali, e escoar aquele látex para que ele chegue lá aos países da Europa, que ele chegue lá para a Índia, para a China, né, para outros países que na época não dispunham de tal matéria-prima. E aqui, como era uma região forte na produção forte nas seringueiras, né, seringais, era para exportação disso. Aí foi trazido um engenheiro dos Estados Unidos, tá, o Farquhar, que aceitou esse desafio de construir essa rodovia que ligasse o rio Mamoré ao rio Madeira, né, Guajará-Mirim até Porto Velho. E ao longo dessa obra, pessoal, essa obra durou muitos anos. Tem até um folclore, né, devido a uma maldição da floresta e coisa e tal, que isso não poderia ser feito, né? Tava desrespeitando a floresta. Então, e a mão de obra dessa ferrovia era tudo trazida do exterior, tá? Alguns escravos, alguns estrangeiros, alguns caçadores de tesouro, né? Que vinham
se aventurar aqui no país por meio da obra, né? E com isso acabou chegando muitos povos que não tinham a vivência com um local como esse, tá? Com suas pragas, com suas doenças. E devido a isso, muita gente veio a falecer, tá? Chegou a óbito aí devido a malária, e outras doenças mais, tá? Outras patologias. E foi uma obra bem difícil, tá? Houveram muitas guerras de interesse ao longo da obra, até entre os próprios operários mesmo, né? Diferenças de objetivo, aí até confrontos internos mesmo. Passou por muitos períodos de descrença, porque alguns prazos ao longo da obra não conseguiam ser cumpridos. Porque uma coisa é você estudar um mapa na sua casa, né? Um mapa, um trajeto, uma condição, a outra é você viver ali. E dado até as deficiências da época, né? Deficiências de equipamento da época, então tinha que vir para desbravar mesmo, era uma coisa meio pesada, tá, pessoal? E o que acontece, né? Ele começou a obra e tal, e vamos. E uma coisa que durou alguns anos, tá? Isso se vocês consultarem aí, dar um Google aí, vocês vão ter mais ciência de datas, né? Datas, momentos críticos durante essa obra, o nome das pessoas responsáveis, valores investidos. E assim, ao longo da obra, em paralelo a isso, tinha gente que vinha e foi levando semente, né? Sementes e mudas de seringueira para os outros países. Levava muda, legal ou ilegalmente também, né? Clandestino, né? Fazia esse transporte dessas mudas e tal. E quando a rodovia foi sendo concluída, né? Chegando na sua conclusão, muitos dos países que tinham interesse na aquisição do látex já estavam produzindo látex, né? Em suas terras. E isso foi toda a despesa, todo o problema dado em relação a perdas, né, de pessoas ao longo da obra, toda a descrença de muitos, né, que julgavam, né, um absurdo um capital desse sendo investido ali, e onde já se viu tanta gente que morre, né, isso tanto catalogado quanto não catalogado, né? Tantas perdas, questionavam, né? Por quê, né? É viável? Vale a pena tudo isso? E no final, muitos dos países que seriam potenciais compradores já estavam produzindo látex. E acabou que a rodovia ficou, né? Se tornou um elefante branco. Até porque Guajará-Mirim, Guaiará-Meri, que é ao lado da Bolívia também, não são cidades produtoras, né, industrializadas, desenvolvidas. Então perdeu um pouco o sentido da ferrovia. E com isso, né, ficaram agora os escombros, né? Não houve manutenção, nem para questão de turismo, né? Talvez, poxa, se fosse mantida essa ferrovia até hoje, para questões turísticas é riquíssimo, né, a história. Riquíssimo demais, né? Tem muita história, muitos fantasmas ao longo do percurso dessa ferrovia. Porém, tudo está aí perdido, jogado. O pátio, que é um dos grandes ali em Porto Velho, está lá fechado, né? Não tem um foco em conservação daquilo, está lá parado. Em Guajará-Mirim tem um museu também fechado. Existe uma praça no centro de Guajará-Mirim, que no meio dela está uma Maria Fumaça, né, da época. E o calçamento dela, né, a calçada do entorno dessa praça, ela tem feito em ladrilhos, né, em tijolinho vermelho de cerâmica,
o desenho da ferrovia, tá? No entorno todo da praça, com pontos escrito o nome das estações. Tinha Nova Mamoré, Estação Chocolatal, e entre outras estações, tá? Isso tem lá em Guaxanamirim, uma praça onde na obra da praça fizeram uma alusão à ferrovia com o nome das estações que ela possuía na época, para manter vivo, né, um pouco a lembrança desse lugar. E agora, ao longo dessa expedição nossa, eu vou passar por alguns lugares de alagado, mas que dá pra gente ver essa ferrovia, trechinhos dela, né? Como aquela ponte que foi vista lá atrás. A rodovia, salvo engano, já passou por 2 elevações, tá? Foi feito um aterramento para levantar ela um pouco, e depois viu-se que era necessário mais um pouco, foi feito mais outro. Mas ainda ela continua boa parte do seu traçado original, desde quando foi feita essa rodovia, que vai margeando a ferrovia Madeira Mamoré, tá? Aí você fala, pô, mas como ligava para o mundo, né? Pelo Rio Madeira. Liga para o mundo, porque Porto Velho, a capital de Rondônia, é uma das cidades fortes aqui, grandes da região. E o Rio Madeira, você descendo o Rio Madeira, você vai sair lá próximo ao Rio Negro, próximo a Manaus, tá? Ele liga em Manaus, esse Rio Madeira. Então de Manaus é a porta de saída para o resto do mundo. Chega ali em Manaus, pega mais um outro trechinho, você está em mar aberto, né? De Manaus pega o Rio Amazonas, eu digo trechinho, são alguns quilômetros, né, de rio, mas é a ligação pro Oceano Atlântico, né? Então vai daqui Manaus para o oceano, ganha o mundo, embarcações de maior porte, até porque no Rio Madeira, no período de cheia tudo bem, mas no período da seca, ele não comporta navios de grande porte, tá? É muito perigoso, ele é um rio pedregoso, inclusive até o transporte entre Porto Velho e Manaus, no período da seca, ele chega a demorar o dobro dos dias de navegação que demora no período da cheia. E também, né, você vê, o Rio Madeira, ele é uma ligação não só dessa região para o resto do mundo, quanto uma ligação de Manaus para o Brasil e vice-versa, porque Manaus é um polo industrial muito forte do nosso país e os produtos escoam via o rio, escoam para o resto do país via aérea, que encarece bem, né, um transporte caro. Aí só compensa para produtos de alto valor agregado, né? Em algumas exceções ainda também. E tem a ligação via Belém, que é via Porto também, na navegação, e Porto Velho. São as duas principais artérias de ligação de Manaus com o resto do país. Inclusive a terceira ligação seria a BR-319, que ainda tem aí 70% do seu trajeto em estrada de terra, tá? Não dá para ser utilizada como um canal fixo de trânsito, né, de transporte, de ligação. E a gente vai estar passando pela 319, tá? Nos próximos vídeos aí no futuro vai rolar a 319. Aconselho a vocês que dá uma olhadinha na internet, né? Dá uma pesquisadinha, Ferrovia Madeira Mamoré. Você vai ver as datas, você vai ver números, né, dessa importante obra que foi feita aqui na região. E que em virtude de aspectos da natureza mesmo, né, aspectos locais e da natureza, foi tão difícil a obra, envolveu tanto sacrifício, né, de dinheiro e tempo e vidas.
Mas é isso, pessoal. Passando agora por mais trechos aí legais, eu vou mostrando pra vocês. Tá bom? E vamos rodando. E se hoje o perfeito seria chegar em Rio Branco, tá? Mas tá um pouco longe. Aí vamos ver até onde a gente consegue chegar. Aí, pessoal, mais alguns trechos, ó, dos alagados, ó. Como é tempo da seca, dá pra ver esses matos aí ainda, ó. Mas isso daí na cheia fica só esses... Alguns troncos desses daí são visíveis. Esses menores também escondem tudo. Fica tudo submerso, ó. Uma coisa interessante, pessoal, quando a gente passa ao lado assim, desses alagados, ó, você sente aqui na filmagem não dá, mas a gente aqui sente até o ar mais fresco, sabe? Cai legal a temperatura. E aqui um calorão danado, você quando passa margeando a água assim, você percebe que é mais fresquinho, mais gostoso. É bem legal, pessoal. Esse ônibus que vai indo adiante aí, ó, ali atrás teve uma operação de pare e siga, né? Estão fazendo obras na rodovia. Aí eu emparelhei com o motorista ali conversando, ele é lá de Boa Vista, de Roraima. Eles estão indo agora para Rio Branco do Acre, né? Ele trabalha nessa empresa aí, só que ele é lá de Boa Vista. Aí ficam batendo papo. É isso aí, pessoal, viajando, conhecendo pessoas novas, aprendendo muito. E passando também, né, adiante o pouco que a gente sabe de algumas coisas. É isso que move o desejo assim, de querer viajar, de lutar sempre.